Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo, com uma abordagem a respeito de um tema que vem sendo discutido aqui nos nossos comentários, sobretudo a partir das análises mais recentes, na perspectiva de que tenhamos mudanças absolutamente fundamentais na estrutura de regulamentação das armas de fogo com o início do próximo governo. Nós já falamos aqui diversas vezes, inclusive a partir das declarações que estão sendo dadas por integrantes da equipe de transição ou de pessoas muito próximas ao presidente eleito, que existe todo um cenário voltado à revogação de todas aquelas normas que foram publicadas ao longo do governo de Jair Bolsonaro na questão das armas de fogo. E vimos que a tendência a partir dessa revogação é que retornemos àquela realidade do decreto 5.123, aquele primeiro decreto lá de 2004 que regulamentava o Estatuto do Desarmamento, aquele decreto bastante restritivo que trazia, inclusive, disposições mais fechadas do que a própria lei havia feito. E a partir disso, alguns comentários aqui no canal tem surgido no sentido de que nós não poderíamos retornar ao cenário do decreto 5.123, uma vez que esse decreto já está revogado e a revogação das normas posteriores não ensejaria o retorno automático daquele decreto, principalmente porque no Brasil não existe o fenômeno jurídico da repristinação. Repristinação nada mais é do que a volta de uma norma revogada no momento em que a norma que a revogou também perde a vigência. Imaginemos, portanto, a situação prática. Imaginemos que o decreto 5.123 de 2004, que foi o primeiro decreto, já tenha sido revogado, como foi pelo decreto 9785 lá de 2019. E aí o decreto 9785 também já foi revogado. Se nós tivéssemos o fenômeno da repristinação aqui no Brasil, no momento em que o decreto que revogou o 5.123, ou seja, o decreto 9785, fosse revogado, automaticamente voltaria a viger o decreto 5.123, ou seja, se restabeleceria a sua vigência. E isso, de fato, não existe no Brasil, não existe a repristinação. Mas aqui nós temos que abordar essa questão sob dois enfoques. O primeiro é que quando nós falamos, de fato, em retorno do decreto 5.123, nós não estamos falando necessariamente no seu retorno formal, no seu retorno literal. Nós estamos falando, evidentemente, de uma realidade de regulamentação nos moldes daquele decreto, ou seja, um conjunto de normas tal como tínhamos logo que o Estatuto do Desarmamento foi publicado. Então, não se trata formalmente de trazer de volta o decreto 5.123, mas sim o seu conjunto de regras. Mas se não fosse isso, existe sim a possibilidade de que o decreto 5.123 seja ele mesmo formalmente restabelecido. Por quê? O fato de nós não termos no Brasil o Instituto da Repristinação não impede que uma norma seja revigorada, seja restabelecida, ela volte a viger. O que não existe é essa possibilidade de retorno automático. No momento em que a norma revogadora é também revogada, aquela que tinha sido por ela afetada voltar a viger. Isso não acontece, isso não, de fato, não é abrangido no direito brasileiro, mas nada impede que alguém, no momento em que vai revogar qualquer norma, diga o que é que vai valer em seu lugar e pode fazer isso remetendo a uma norma lá de trás. Isso está muito claro na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que lá no seu artigo 2º, parágrafo 3º, trata explicitamente do Instituto da Repristinação. Vamos conferir essa redação. O que é que diz essa disposição? Artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Mas veja-se, salvo disposição em contrário. Isso quer dizer que, se não houver nenhuma disposição, há lei.
revogada não volta a viger por conta da revogação da lei revogadora. Mas, se a lei revogadora disser que aquela lá de trás é que vai voltar a viger, nada impede que isso aconteça. Portanto, o próximo presidente da República pode muito bem, no momento em que resolver modificar toda a regulamentação, revogar todo o conjunto de decretos que foram editados pelo atual presidente da República e lá estabelecer, volta a vigorar o decreto 523 de 2004 e aquele decreto 3665 lá de 2000, ou seja, aquele anterior regulamento para a fiscalização de produtos controlados. Se ele fizer isso, nós estaremos não só sistemicamente, mas também formalmente retornando à vigência, à realidade do decreto 523 e do anterior TR-105. É uma questão apenas de gestão. Isso porque, como sempre enfatizo aqui, a regulamentação de armas no Brasil, especialmente para o segmento de colecionadores, atiradores e caçadores, é bastante frágil, tendo em vista que é toda ancorada em decretos. E decretos são passíveis de alteração por uma canetada do presidente da República. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais esse conteúdo. Como sempre, aqui os meus pedidos para que você interaja conosco, deixando sua avaliação, seu comentário, diga aí o que é que você acha que vai acontecer, qual é a sua aposta para o novo governo. Avalie compartilhar o nosso conteúdo para que ele alcance mais pessoas. Confira aqui o estado da sua inscrição, veja se você continua com as suas notificações ativadas e confira aqui na nossa descrição as possibilidades de uma relação mais próxima aqui com o canal, seja se tornando um assinante nosso, seja um colaborador direto ou mesmo adquirindo os produtos lá da nossa livraria. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.